Bom dia, nono ano. Eu quero fazer com vocês a correção da página 50 e 51 sobre as orações subordinadas adjetivas. Por que eu quero fazer essa correção? Porque eu tenho visto que vocês estão com um pouco de dificuldade quando eu corrigi as atividades de vocês e eu preciso que vocês entendam isso. Nós vamos acabar retomando esse assunto, mas eu quero que vocês corrijam aí na apostila, ok? Lá na primeira, nessa página aqui, que é a página 50, você tem lá um texto de quarta capa e para você responder as questões. As duas primeiras perguntas são sobre interpretação dessa quarta capa. Então nós vamos para a segunda pergunta, que é mais direta sobre as orações subordinadas adjetivas. Então a primeira é lá: releia a seguir um trecho do texto da quarta capa. O livro da menina reúne histórias que a autora compartilha. Quantas orações há no trecho acima? Então vamos só lembrar. Oração tem que ter verbo, né? Então veja lá. O livro da menina reúne, é a primeira oração. Histórias que a autora compartilha. Compartilha, segunda oração. Então eu tenho duas orações, né? Então eu tenho aqui reúne, que é o primeiro verbo, e tenho compartilha, que é o segundo verbo. Aí ele pergunta, qual é a função do que nesse trecho e como ele é classificado? Então, que é o pronome relativo, a função dele é, olha ali na frase, ó, o livro da menina reúne histórias que a autora compartilha. Ele está retomando o que ali, ó, né? A palavra histórias. O que ela compartilha? Histórias, certo? Então é um pronome relativo que faz a retomada da palavra histórias. Eu vou corrigir com vocês aqui a página 51, no final da página tem a classificação das orações subordinadas adjetivas. Vocês tinham lá duas frases idênticas. O que muda as duas são o uso da vírgula. Então na primeira tinha lá, leia atentamente as frases a seguir e observe as orações em destaque. Primeira frase, primeira oração. O professor indicou livros clássicos que são importantes para os alunos. Veja, o professor indicou livros clássicos, vírgula, que são importantes para os alunos. Na B, o professor indicou livros clássicos que são importantes para os alunos. Qual é o termo antecedente dessas orações em destaque? O termo antecedente nas duas é livros clássicos. Aí na primeira, na B, ele pergunta qual das orações de destaque se refere a qualquer livro clássico. É a letra A. Por quê? O professor indicou livros clássicos, vírgula, que são importantes para os alunos. Qualquer livro clássico, certo? E na C, qual das orações de destaque se refere apenas a alguns livros clássicos? A B, ok? Vamos lá para o próximo exercício no final dessa página, na página 52. Então ali, ó, porque essas orações, elas não são introduzidas pelo pronome relativo, né? O que elas vão apresentar um verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É um verbo que termina em ar, ir ou or. Ou no gerúndio, né? Por exemplo, certo? No gerúndio, como que o verbo termina? Com NDO, falando, cantando, participando. E no particípio, aí eles vão terminar em ado ou ido. Ali tem aclamado, falado, corrido, ado ou ido, ok? Então, os verbos terminados no infinitivo terminam com ar, ir ou or, certo? Então, primeira, segunda e terceira conjugação. Lembra da terminação? Os verbos terminados no gerúndio, NDO, falando, cantando, comendo, correndo. E os verbos terminados no particípio são os verbos que terminam em ado ou ido, ok? Então, o que a gente tem aqui? A primeira pergunta é, leia e analise as frases a seguir. Os músicos brasileiros que são bons fazem nossa alegria. Na B, os músicos brasileiros, vírgula, que são bons, vírgula, fazem nossa alegria.
Se eu retirasse aqui, ó, os músicos brasileiros que são bons, fazem nossa alegria, isso é mais uma informação. Só que o que quer dizer isso aqui? Que são só os que são bons. Os outros não fazem a nossa alegria, ok? Então, ó, qual frase apresenta uma ressalva em relação à qualidade dos músicos brasileiros? Uma ressalva tá na primeira frase, que é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Somente os que são bons fazem a nossa alegria, tá? Os músicos brasileiros que são bons fazem a nossa alegria. Então, especifica-se, tá? Portanto, nem todos os músicos são bons. Aí depois ele pergunta na B, em qual frase todos os músicos brasileiros são responsáveis pela alegria do povo? Na B. Então aqui, ó, vai caracterizar por meio de uma oração subordinada explicativa, que informa a qualidade de como são os músicos brasileiros, que tá lá entre vírgulas, né? Que são bons, todos eles são bons. Então aqui eu vou ter, ele vai colocar todos os músicos brasileiros com essa qualidade, ok? Essa é a diferença de uma para a outra. Os músicos brasileiros, vírgulas, que são bons, todos eles, vírgula. Então aqui eu vou ter uma explicativa. Aqui na primeira ela é restritiva, era só os que são bons. Pessoal, então vamos lá para a página 53, a gente tinha lá no exercício 2. Leia a manchete a seguir e responda as questões. Saiba os lugares onde mais choveu em Pernambuco nas últimas 24 horas. Qual pronome relativo foi usado nessa manchete? O pronome relativo onde, que indica lugar fixo, lembra disso? Esse pronome relativo é empregado para substituir qual termo na manchete? Saiba os lugares onde substitui o termo lugares, certo? O que o termo substituído pelo pronome relativo indica? Então, como eu acabei de falar, indica um lugar concreto, fixo. Leia e analise também essas frases. Ele foi ao parque com o primo de Júlia, que é estudante de artes cênicas. Marta conheceu a irmã de Túlio, a qual vai lhe apresentar a cidade. Qual dessas frases não apresenta ambiguidade? O que é ambiguidade? É um sentido, é uma frase que tem dois sentidos. Você pode interpretá-la de duas maneiras. Na frase B, tá bem marcado ali, ó. Marta conheceu a irmã de Túlio, a qual vai lhe apresentar a cidade. Quem que é essa qual? A irmã de Túlio, certo? Por que é ambiguidade na outra frase? Por quê? Porque o pronome relativo que não especifica qual termo que ele está se referindo. Se ele está falando se é o estudante de artes cênicas, né? Ou se é a Júlia. Então não está falando quem que é. Então ele foi ao parque com o primo de Júlia, que é estudante de artes cênicas. Quem que é estudante de artes cênicas? O primo de Júlia ou ele? A gente não sabe. Na C, virando a página, na página 54, a pergunta é: reescreva a frase ambígua, eliminando a ambiguidade. Então, eu tenho duas maneiras de escrever essa frase. Eu posso escrever: ele foi ao parque com o primo de Júlia, o qual é estudante de artes cênicas. O qual? O primo. Ele foi ao parque com o primo de Júlia, a qual é estudante de artes cênicas. Ela é estudante de artes cênicas, certo? Então, era dessa maneira que faria. Então, quando você vai escrever uma frase, tem que tomar muito cuidado para você não deixar ela dessa maneira ambígua, certo? Na página 54, vocês tinham lá uma página de diário da Julieta, personagem do cartunista Ziraldo. Então, vocês vão fazer a leitura. A primeira pergunta, que é a A, é uma pergunta de interpretação e é uma pergunta pessoal, porque ele pergunta assim, em sua opinião, se o diário pudesse falar, que ele responderia, né? Então, aqui a gente tem um trechinho onde ela fala sobre amores não correspondidos. Uma pessoa gosta de outra e a outra gosta da outra, né?
Então, para revelar os segredos amorosos de seus amigos, Julieta empregou orações subordinadas adjetivas. Identifique-as e escreva-as. Então, eu coloquei todas elas aqui. Quais são as orações subordinadas adjetivas que a Julieta colocou? Que gosta da Ana Lúcia, que gosta do Gui, que gosta da Lelê, que gosta do Yuri, que gosta de Marisca, que gosta de Renato, que não gosta de ninguém, certo? Então, o que ela fez? Ela usou o que para retomar aquilo que antecede. Então, começa lá. Você, ó, o Nando gosta da Irene, que gosta da Ana Lúcia. Então, quem que gosta da Ana Lúcia? Que gosta do Gui? Que gosta da Lelê? Então, vai retomando o termo que foi antecedido, ok? Aí, ele perguntou, como são classificadas essas orações? Elas são orações subordinadas explicativas. Por quê? Porque elas ampliam o sentido do seu antecedente. Então, elas fazem uma explicação sobre aquilo que veio antes, certo? O que aqui tem essa função. Explicar o que está vindo antes, falar sobre o que veio antes, sobre o termo que veio antes. Corrijam a apostila de vocês, pessoal. Tenham uma ótima semana. Beijos!